Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias. Mais uma semana e as energias para o signo de Câncer. Vamos lá, Câncer, qual é a mensagem que vem para vocês agora, neste momento? O que Câncer precisa saber? Signo de Câncer. Mais uma, por favor, tarô. Já foi? É isso aí. Câncer. A energia Cavaleiro de Paus, Carta do Diabo e um 8 de Copas. Fundo do deck, a Carta do Louco. Câncer, parece que é assim. Vocês acabam não dando voz para alguma situação na vida de vocês que esteja sendo tóxica. Parece que vocês estão dando exatamente as costas para não olhar para essa dificuldade que vocês estão tendo, principalmente com essa carta do diabo. Parece que vocês, ó, o Cavaleiro de Paus, ele tá indo ao contrário disso. Parece que vocês têm que olhar mais, sim, para suas ambições, para aquilo que você deseja, para os seus desejos, os seus anseios, e parar de ficar dando atenção principalmente para situações que mexem com o seu emocional. Existe a necessidade de vocês criarem força, determinação e pararem de olhar para alguma coisa que está sendo tóxica e está impactando vocês na vida. Por que eu falo que está impactando, na verdade, a vida de vocês? Por conta da carta do louco. O que está oculto começa do zero. Dá o início de uma nova jornada desde que você tenha desprendimento. Existem coisas que está bloqueando o canceriano agora, no sentido de coisas tóxicas. Desejos, sei lá, pode até ser a questão de um amor que vocês estão tão, aprisionados nessa situação, que não percebe que assim a situação finalizou, você tem que partir para uma nova jornada, principalmente porque existe muita dor e parece que existiu muita injustiça com vocês também, cancerianos. Vamos ver qual o portal, Câncer, que vocês têm que se conectar, qual é o portal que vem clarificar essa energia para o signo de Câncer nesta leitura. Vamos ver? Câncer, você. O portal que o canceriano tem que se conectar, portal de cura. Olha esta situação. É um portal de cura, é uma energia de restauração, de renovação. É exatamente curar essas feridas antigas, cancerianos. Podemos dizer que pode ser tanto físicas como energias emocionais. Olha o símbolo dessa carta. Exatamente uma taça que pode estar representando exatamente as suas emoções, e olha essa cobra. Perceba, cancerianos, de se libertar disso e de curar as suas feridas. E para isso, como está falando aqui, iniciar alguma coisa do zero, para você também ter clareza, permitindo que você, inclusive, libere esses traumas que vocês têm antigos, ou os traumas que vocês estão vivenciando, inclusive no momento. Pensar que essa energia está vindo para vocês falando o seguinte: acredite que esse portal de cura está trazendo para vocês um momento de paz, um momento de compaixão, para vocês refletirem sobre isso. Experiências passadas fazem vocês refletirem para estarem no momento presente, te dando, inclusive, cancerianos, uma nova perspectiva sobre, inclusive, autocuidado. Parar de olhar para essas feridas ou situações tóxicas que acabam machucando vocês e fazer uma nova jornada, principalmente desse autocuidado, incentivando, inclusive, você a nutrir o seu corpo, a cuidar mais de vocês, inclusive da sua mente e do seu próprio espírito. Pedindo para olhe para isso como uma nova forma, canceriano, de vocês terem uma vida mais saudável, mais plena, restaurando inclusive as suas próprias
energias, cancerianos. Vamos ver o que vem para o canceriano nesta leitura, qual é a parte positiva da leitura e que o canceriano tem que ativar cada vez mais na vida dele. Positivo, e o que é um desafio maior que o canceriano tem que olhar com cuidado e atentar-se sobre isso. Vamos lá. Câncer, para ativar a energia do diabo. É exatamente vocês olharem para vocês e ver que vocês estão sendo escravos de uma situação, que vocês querem se libertar dessa tentação, desse aprisionamento que vocês estão, inclusive um certo tipo de, diria que é uma ignorância do canceriano, mas existem coisas que às vezes não está muito clara e vocês acabam ficando ignorante, talvez exatamente por conta desses apegos a algumas situações. Uau, a carta do diabo já veio aqui, inclusive 2 vezes. Talvez sejam desejos e impulsos que vocês estejam tendo, cancerianos, que está sendo difícil para vocês se soltarem disso, mas já está muito claro. Saia dessa escravidão, saia dessa situação que está deixando o seu emocional, inclusive drenando a sua própria energia, e entre nesse portal de cura para ter essa libertação, para ter essa renovação para vocês. Agora, o desafio, o louco também. Realmente, o desafio está sendo vocês realmente se libertarem dessa situação. E muitas vezes vocês estão sendo até imprudentes perante algumas situações. Sabe aquela história de colocar os pés pelas mãos? Às vezes com um certo tipo de agressividade, com um certo tipo de... Às vezes até... A infantilidade de vocês aqui, eu não vejo um problema negativo, muito pelo contrário. O problema maior é que tudo isso está levando vocês a um certo tipo de rebeldia. Sabe aquela situação? Eu quero continuar nisso, mas por um grande apego. Então reflita sobre isso, canceriano. Liberte-se dessas emoções que está trazendo para vocês um aprisionamento muito grande. E, se necessário, comece do zero, dê um salto de fé na sua vida e se liberte dessas situações, pessoas, ou pode ser relacionamentos, sim, mas pode ser situações até do nosso cotidiano que acaba cada vez mais impedindo de vocês seguirem adiante, situações que estejam inclusive drenando a sua própria energia. Vamos lá, clarificar mais essa energia, signo de câncer, o que vem para os cancerianos? Muita energia. Vamos lá, o que o canceriano precisa saber nesse momento? Clarifica para nós essas energias. Câncer, mais uma já veio. 10 de copas. Busque olhar com carinho, canceriano. 10 de copas, 3 de espadas e 8 de ouros. 2, 8 novamente. Numerologicamente vai ser muito esforço, canceriano. Terá que ter muito esforço para você sair dessa situação. E principalmente uma situação que é extremamente, sabe o que é extremamente tóxica? Pode ser, inclusive, a gente fala desses apegos, mas a gente acaba nem percebendo que às vezes são pequenas coisas que a gente faz de transformação na vida. Mas vamos lá. Vá realmente em busca de olhar para as suas emoções com muito carinho. Existe uma alegria, um contentamento que de repente chegou ao fim, mas esta finalização, parece que você tem que olhar com mais carinho para essa situação de felicidade. Talvez seja exatamente o canceriano olhando que para a felicidade dele ele precisa ter aquilo. E não é, como eu posso explicar, é como se vocês estivessem enganados e não conseguindo ver as coisas com clareza
do que realmente é alegria, contentamento e felicidade na vida de vocês. Porque existe esse aprisionamento que está trazendo para vocês cada vez mais tristeza. Mas perceba, quanto mais eu entrar nesse portal de cura e de libertação, eu consigo realmente olhar para uma luz ali na frente, que pode ser inclusive a libertação do que vocês querem. O 8 de ouros é assim, comece a olhar para tudo que está acontecendo, principalmente no seu campo emocional, tá? Ou algo que mexeu com as suas emoções, que assim, olhe para os detalhes, cancerianos. O que vocês precisam abandonar? Existem situações assim, de que vocês precisam se comprometer, e esse compromisso, cancerianos, é com vocês. O que vocês precisam se comprometer para se livrar dessa situação? Fundo do deck, 8 de copas, 9 de ouros e rei de paus. Talvez seja realmente a própria validação, o poder de decisão de vocês mesmos. O rei de paus é aquele que realmente tem o poder de decisão na vida dele, mas ele toma decisão não dentro da materialidade, mas vamos lá. Ele toma uma decisão, às vezes até de uma forma impulsiva, mas com determinação, sem medo. E principalmente, olha só, 8 de copas novamente. Abandone uma situação para você se sentir no sentido assim de entender qual é o seu próprio poder de realização, de concretização dentro da materialidade. De repente eu estou falando aqui até com relação a dinheiro. O que anda acontecendo, cancerianos? Quem é que anda tirando, de repente, não só a questão do seu poder de decisão, mas é quem anda tirando proveito de vocês. E que vocês realmente estão permitindo que sejam retirados de você a sua questão de realização dentro da materialidade, a sua questão de recompensas. Posso até dizer que muitos cancerianos, às vezes por dificuldade de se posicionar, a falta de posicionamento do canceriano tá de repente tirando a oportunidade dele de crescer também. Vamos lá, clarifica mais para nós essas energias, signo de câncer. Ok, carta da força, 5 de ouros e a carta do eremita. Usar bastante a inteligência, mas no sentido, cancerianos, de você ter este posicionamento para sair, principalmente, olha, tem coisa com relação a dinheiro. Não permita que pessoas aproveitem da sua bondade, pessoas que aproveitem da sua generosidade. Vocês são do elemento água. E a água é o que? As suas emoções, as questões dos seus sonhos, inclusive dos seus próprios desejos. Não permita que pessoas ou situações roubem ou tirem de você a sua própria oportunidade. Chegou o momento do canceriano aqui refletir do que ele está perdendo de oportunidades, porque ele se fecha. Perceba uma coisa, vocês acabam se fechando e permitindo que outras pessoas se sobressaem e vocês acabam perdendo as oportunidades que chegam para vocês. E aí o que acontece, canceriano? Eu não me sinto próspero, eu não consigo pagar as minhas contas, mas o que realmente você está priorizando na vida? Priorizando seus desejos e excessos e deixando com que pessoas aproveitem de vocês? Ou chegou o momento do canceriano realmente começar do zero, dar aquele salto de fé, entender que o seu poder de decisão e inclusive a sua genialidade de nutrir, de conquistar, está com você e não com outras pessoas. Eu vejo você dando poder para outras pessoas, principalmente na questão de decisão sobre algo na sua vida. Fundo do deck, Rainha de Ouros, Cavaleiro de Copas, 7 de Espadas. Perceba, cancerianos, enquanto vocês
não estarem assim aplicando. Parece que o canceriano até entende de tudo isso que eu estou falando, mas ele tem essa dificuldade de aplicar dentro da materialidade, porque existe aqui uma necessidade da busca de uma cura emocional. Tá aqui. O canceriano precisa curar as emoções dele, para ele, inclusive, parar de desconfiar de outras pessoas ou permitir que vocês acabem sendo enganados, mas porque existiram. Existe uma permissão de vocês também, cancerianos. Câncer, lembrando, todo sábado tem energia nova aqui para você. Um beijo enorme e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.